Olá, galerinha. Boa tarde. Eu não sei que horas vocês vão ver, né, o vídeo. A gente vai dar início à parte de botânica, tá? Que é o reino plant. Então, a gente vai entrar com essa parte introdutória. Depois, a gente vai ver cada grupo de plantas, tá? Sejam bem-vindos. Mais uma aula da professora Samila. Bom, gente, a gente precisa entender algumas características gerais, tá? Sobre as plantas, tá? Para que a gente entenda como elas funcionam de um todo, tá? Então, a gente precisa conhecer essas características que são comuns para todos os grupos de plantas, tá? Então, qual é a primeira característica? É que elas realizam fotossíntese, né? Então, o que isso significa? Que elas captam a luz solar, obtêm essa energia, transformam essa energia em ATP, né? E ainda produzem isso em forma de açúcar, né? Vão transformar isso para produzir ATP e ainda um açúcar, que é uma reserva energética das plantas, que a gente sabe que é o amido, tá? O amido é um polissacarídeo muito grande, né, de cadeia grande, então ele é a reserva energética das plantas, tá? Ah, mas a gente tem aquelas plantas, por exemplo, que perdem, né, as suas folhas em determinadas épocas do ano. Então, por que que isso acontece? Ah, professora, mas como é que ela vai fazer, né, a fotossíntese se a gente precisa da folha, né, para captar essa luz solar? Gente, o que acontece é que elas podem armazenar essa reserva energética. Então, nessa época que tem folha, elas absorvem e reservam uma quantidade muito grande de amido. Então, elas vão ter essa reserva energética para quando as folhas caírem, elas têm essa reserva de amido para que a gente consiga ter, durante todo esse período sem folhas, uma reserva grande de amido para sustentar as atividades metabólicas da planta, tá? São eucarióticos, né? Então, as células dessas plantas, elas são bem parecidas com a nossa. O que vai mudar são algumas organelas celulares, tá? Que vão desempenhar funções diferentes. Até porque nas plantas a gente tem uma parede celular rígida, né? Essa parede celular, ela é revestida de celulose. Então, essa celulose ela vai revertir essa parede celular, e a gente não tem essa parede celular lá no reino animal, né? Lá nos animais. Então, assim, outra coisa também que as plantas vão possuir são vacúolos, né? Esses vacúolos contráteis, eles são bem grandes com relação às células animais, dos outros animais, as nossas células se diferem. A gente tem outra organela também, que são os cloробlastos, né? Os cloробlastos vão receber essa energia captada lá nas folhas, porque os cloробlastos são organelas que estão lá, presentes nessas folhas. Então, eles captam essa molécula energizada, oriunda da luz solar, essa energia. Então, eles captam. Depois que captam, eles levam lá para o interior, que a gente chama dos tilacoides, né? Que estão dentro dos cloробlastos. Lá nos tilacoides é que a gente vai ter essa fase clara e essa fase escura no processo de fotossíntese. Então, os cloробlastos vão ser fundamentais para que a gente tenha a obtenção dessa energia solar em forma de elétrons energizadas para a produção de alimento da planta e de ATP, de energia. Outra coisa também, as plantas elas possuem clorofila, que vai dar essa pigmentação, né, nas folhas. Então, a gente vai ter essa pigmentação. Essa pigmentação de clorofila, ela pode ser A e B, mas a gente caracteriza principalmente com relação a B. Aqui nessa imagem, a gente tem as organelas celulares, tá? Das plantas. Então, a gente aqui tem um núcleo da célula,
o nucleolo, onde vai estar o material genético da planta armazenado, guardado e protegido por uma carioteca, tá? Ou envoltório nuclear, se preferirem. Então, a gente tem os ribossomos, né, o retículo endoplasmático rugoso. Então, as mesmas funcionalidades lá do que a gente viu em citologia, né, e as organelas celulares, vai ser as mesmas funções. O que vai diferir de um para o outro é que a gente vai ter uma parede celular agora nas plantas, né, na célula das plantas, a gente vai ter uma parede celular rica, né, com celulose, a gente vai ter vacúolo, né, são bem grandes, que ocupam bem a parte interna da célula. Aí a gente vai ter os cloroplastos, né, que vão fazer essa parte de respiração celular, junto com as mitocôndrias, e a gente vai ter também a obtenção da reserva, a produção do seu próprio alimento, né. Outra coisa também é que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, né? Elas produzem esse amido. Então, a cadeia alimentar em si depende muito, né, das plantas, porque elas são a base dessa cadeia, principalmente nesse ambiente terrestre, tá? E aí, elas são autotróficas, e significa que elas produzem o seu próprio alimento e são base, né, muito importantes para toda a cadeia alimentar. Agora aqui a gente tem a sistemática das plantas, pessoal. Então as plantas elas possuem uma sistemática. Vale ressaltar também que a gente tem um processo evolutivo representado por um cladograma que vai indicar desde lá do primeiro ancestral das plantas até o grupo que é mais recente, né? Desde lá do seu ancestral. Então, a gente tem aqui, nesses indivíduos já, eles têm a presença de tecidos nas algas. A gente viu lá que as algas não podiam se encaixar aqui no grupo das plantas, principalmente porque elas não possuem órgãos que vão levar todos esses nutrientes, né? Então, eles não vão ter vasos condutores. Então, a gente não pode classificar as algas aqui no grupo de plantas, tá? Então, nas plantas, a gente vai ter a presença de tecidos vascularizados, tá? Isso significa que a gente tem vasos para percorrer todo o alimento, todo o nutriente. Então, todos os nutrientes vão ser levados através de vasos, tá? Então, nesses vasos, a gente vai ter o xilema e o floema, que a gente vai ver lá em cada grupo, né? Uma parte mais específica de condução de seiva bruta e seiva elaborada, que a gente tem, as plantas vão levar através, lá desde a sua raiz até nesses ductos, né, vão levar óleos, água, sais minerais, todos os nutrientes vão passar por esses tecidos vascularizados, tá? Nas plantas como as briófitas, né, a gente vai ver que a gente não vai ter esses vasos condutores, então elas vão ser avascularizadas. Por isso que esse grupo ele ainda é muito primitivo, ele é primitivo, né, no caso do processo evolutivo, né, que a gente teve das plantas. Então esse é o primeiro grupo depois do seu ancestral. E eles ainda são muito primitivos com relação a essa evolução. Então, eles são avascularizados. Então, quando eu digo que um grupo é avascularizado, eu estou querendo dizer para vocês que esse grupo não tem nenhum vaso condutor. Então, geralmente, nesses indivíduos, como é que é feita, né, a distribuição dos nutrientes, né? Quem é que vai fazer isso? Nesse caso, são as células, tá? Algumas células vão pegar esses nutrientes e distribuir no corpo da planta, tá? Para toda a sistemática da planta, desde lá das folhas até o caule e na raiz. Então, é as células dessas plantas que vão, desses grupos, né, que são avascularizados, que vão fazer essa tarefa de levar os nutrientes. Gente, as plantas, de um modo geral,
elas vão ter alternância de geração. Então, ora a gente vai ver que as plantas elas vão ser haploides, né, Ns, e ora a gente vai ver que esses indivíduos eles vão ser diploides, 2Ns. Então, essa é a alternância de geração que vai estar presente em basicamente todo o grupo, tá? Exceto que em alguns grupos a gente vai ter algumas particularidades, mas não se preocupem, tá? Que a gente vai ver aqui primeiro um modo geral. Quando a gente chegar em cada grupo, a gente vai ver cada particularidade, tá? Então, outra coisa é que as plantas elas têm um tipo de fecundação interna, tá? Essa fecundação interna é onde o embrião ele é totalmente dependente da mãe, tá? Então, a gente já sabe que no processo evolutivo as plantas descendem de algas verdes, tá? De algas ancestrais, e a partir desse grupo, né, a gente vai ter a evolução. Não é à toa que as algas vivem em ambientes úmidos, né? Já em ambientes com água. Então, esses descendentes viviam em ambientes aquáticos. Então, houve uma evolução, houve um processo evolutivo onde essas plantas, elas evoluíram saindo da água e indo ao ambiente terrestre, tá? Então, o primeiro grupo, que ainda é intermediário, que gosta de ambientes mais úmidos e ensombrados, são o primeiro grupo antes do ancestral, que são as briófitas, tá? Outra coisa, elas tiveram uma adaptação evolutiva bem grande, né, que nem a gente já comentou. Então, elas saíram do ambiente aquático para ir para o ambiente terrestre. Então, esse processo evolutivo, ele não foi de uma hora para outra. Então, ele demorou muito, milhões e milhões de anos, mas aconteceu e a gente tem uma evolução dos grupos, tá? Gente, olha só. Aqui nessa imagem a gente tem um ancestral, tá? Esse ancestral era uma alga verde, tá? Aí a gente tem, passando-se milhões e milhões de anos, esses indivíduos agora saem desse ambiente aquático e ficam nesse meio termo, tá? Em ambientes mais úmidos, tá? A gente tem aqui as briófitas, que são o primeiro grupo a surgir, né? Que estão nesse meio termo, tá? Então, as briófitas já vão, nesse processo, apresentar um embrião multicelular, né? Então, a gente vai ter células multicelulares. A gente vai ter também, agora, um outro processo evolutivo, onde a gente vai ter o surgimento das pteridófitas, tá? Então, as pteridófitas vão ter vasos condutores, então, todo o nutriente, tudo que é de água e sais minerais vão ser conduzidos por vasos condutores para as folhas, para o caule e para as raízes, tá? Então, eles vão possuir agora folhas e caules. Por que que nas briófitas a gente não considera folhas e caules, tá? Porque eles vão ter uma espécie diferente de folhas e de caules. Digamos que é mais primitivo. Então, essas folhas a gente não chama de folhas, né? Então, a gente lá nas raízes, a gente não vai ter raízes propriamente dita. A gente vai ter uma espécie de raiz que a gente chama de rizoide. Então, a gente vai ter nomes diferentes lá para briófitas, mas basicamente vão ter as mesmas funcionalidades, tá? Aí aqui a gente tem as gimnospermas, né, que elas ocupam já o ambiente terrestre também. Aí a gente vai ter uma adaptação, uma novidade evolutiva, que vai ser a presença de sementes, tá? E um crescimento lateral, tá? Então a gente vai ter a presença agora de sementes e também o crescimento lateral, tá? Aí a gente passa por mais um processo evolutivo e aí a gente vai ter agora as angiospermas, tá? Então, se você não conhece planta e você observar que ela tem flores e fruto, pode chutar. Se você não sabe, pode chutar em uma angiospermas, tá? As angiospermas são o maior grupo, né? O mais diversificado grupo de plantas, né?
e que no ambiente terrestre a gente tem muitas espécies. Então, se você vê uma planta que tem flores e frutos, pode estar em uma angiospermas, tá? Então, aqui nas gimnospermas e angiospermas, a gente tem a presença de sementes, tá? Então, é uma nova adaptação evolutiva desses dois grupos, que é a presença de sementes, tá? Então, agora esse embrião vai ser guardadinho, bonitinho e protegido através da mãe, né? Então, a gente vai ter aqui as plantas com sementes, que vão estar especificando no grupo de gimnospermas e angiospermas. Aí a gente vai ter os três grupos que vão apresentar, né, tecidos, né, vasculares, que serão as pteridófitas, as gimnospermas e a angiospermas. Então, as três, tá, vão possuir tecidos e vão ser vascularizadas. Então, tudo vai ser conduzido através desses ductos vasculares, tá? Desses tecidos. Todas elas aqui, né, desde as briófitas até as angiospermas, pertencem ao reino plante, tá? Ou reino plantae, ou reino metafita. Então, você que pode encontrar na literatura ou você decide qual a melhor forma, tá? Então, a gente já sabe como ocorreu esse processo evolutivo e a gente entra de novo para relembrar a alternância de geração, tá? Então, a alternância de geração, ela vai ser comum para todos os grupos. E a gente vai ver que nessa alternância de geração, a gente vai perceber que as plantas, elas, ora está no tipo de produção onde as células são haploides e ora vão ser diploides. Então, a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Outra coisa é que as plantas têm uma epiderme de revestimento, tá? Lá, quando você olha para o caule, principalmente da planta, na parte mais interna, você tem uma epiderme de revestimento, tá? Essa epiderme de revestimento, ela vai revestir e proteger a parte interna do corpo da planta, tá? Outra coisa também que a gente tem uma camada que fica acima da epiderme, que é a cutícula, tá? Essa cutícula, ela vai proteger a parte externa do corpo da planta, tá? Então, ela vai proteger se um animal, por exemplo, um fungo, uma bactéria que venha a atacar o caule dessa planta, a gente vai ter essa cutícula de proteção, tá? Então, essa cutícula, ela é rica em lipídios, e esses lipídios, essas gorduras, vão fazer a proteção dessa planta, tá? Então, quanto ao processo das sistemáticas da planta e o processo evolutivo delas, é isso, tá? Agora a gente entra, pessoal, na alternância de geração. Então, na alternância de geração, a gente vai ter duas etapas, tá? A primeira etapa a gente vai chamar de gametófitos, tá? Então, vocês precisam entender essa primeira etapa, tá? Então, essa primeira etapa a gente chama de gametófitos. Anotem isso aí, tá? Então, nos gametófitos, o nome já é sugestivo. A gente tem o quê? Gametas. Então, a gente tem nos gametófitos a produção dos gametas, tá? Nesse processo, a gente vai ter células N. Então, a gente tem as células haploides, tá? Que vão sofrer sucessivas mitoses. Nessas sucessivas mitoses, a gente vai ter a formação dos gametas femininos e masculinos. Então, as plantas têm a primeira etapa, que a gente chama de gametófitos, que vão produzir os gametas, feminino e masculino. Na segunda etapa, a gente tem o processo de fecundação desses gametas. Então, quando esses gametas se fundem, que ocorre a fecundação desses gametas feminino e masculino, a gente tem um zigoto, tá? Esse zigoto, 2
N's, tá? Então, agora eles vão ser diploides, porque houve a fecundação desses gametas. E aí a gente vai ter um desenvolvimento desse zigoto, tá? Que vai sofrer sucessivas mitoses, tá? Então, nesse processo, a gente vai ter a formação de novos esporófitos, que são, no caso, né, esporos. Esses esporos são multicelular, tá? Então, 2Ns multicelulares. Então, na formação desses esporos, a gente vai ter muitos, tá? Vão ser multicelulares, tá? E vão sofrer sucessivas meioses, tá? Então, nesse processo de meiose que ele vai sofrer, a gente vai ter a formação de várias células N, tá? Então, a gente tem aqui um zigoto, né, a início. Então, a gente tem uma célula diploide, 2Ns, que vai sofrer sucessivas mitoses, tá? Então, a gente vai ter a formação do esporófito multicelular. Lembrem que o esporófito são esporos, tá? Então, esses esporos, que é ainda um zigoto em desenvolvimento, né, vai sofrer meioses, tá? Então, nessa meiose, eu vou sair de uma célula 2Ns para células N. Então, a gente vai ter a formação desses esporos, que vão ser haploides, células N, tá? Que vão, cada esporo desse vai sofrer ainda mais mitoses. E aí a gente vai ter a parte de formação de gametas, que é onde a gente vai ter os gametófitos, tá? Que vão sofrer ainda mitoses, e aí vão se fundir, vai ter o processo de fecundação e a gente vai ter a formação dos gametas, tá? Então, aí fecundaram, houve essa formação antes desses gametas, depois esses gametas vão se fundir, formando um novo indivíduo. Então, de modo geral, é por isso que a gente diz que as plantas fazem alternância de geração, tá? Tá, outra coisa que vocês precisam super anotar no caderno de vocês é que a gente tem alguns grupos que a gente chama de traqueófitas, tá? As traqueófitas são plantas vasculares, tá? Então, que elas têm vasos condutores, tá? E a gente tem as fanerógamas, tá? Que produzem sementes, tá? E gametas visíveis, você consegue ver esses gametas. E as critófitas, tá? Que também não produzem sementes. Beleza. Agora a gente entra nas briófitas, tá? As briófitas são avasculares, então isso significa, como ela é o grupo mais primitivo das plantas, elas não têm vasos condutores, tá? Então, não temos. Quem é que vai fazer isso? São as células. Então, as células que têm, né, no raizoide, no cauloide. Então, onde estão essas células é que elas vão pegar esses nutrientes e distribuir por todo o corpo da planta, tá? Aí a gente tem a água e os sais minerais, né, que são absorvidos por células. Então, como eu já falei para vocês, as células, tá? Elas vão fazer esse papel importante, né, de levar todos os nutrientes e abastecer o corpo da planta. Elas são pequenas e habitam principalmente esses ambientes úmidos, tá? Então, elas são muito delicadas também. Então, como elas estão nesse ambiente de transição, elas são consideradas também o bioindicador de ambiente, né? Porque se a gente não tem, há um problema naquele habitat, então elas também são indicadores, tá? E preferem esses ambientes úmidos, porque elas estão nesse processo de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá?
Outra coisa importantíssima que vocês precisam, coloca um asterisco, um pontinho aí, grifa com uma canetinha, tá? Que é muito importante, coloca observação nessa informação, é que esses indivíduos, eles dependem muito da água, tá? Então, principalmente para o seu processo de reprodução. Então, o gameta masculino, no caso das briófitas, eles vão ter uma espécie de flagelo. Então, eles precisam da água para se movimentar e conseguir chegar até o gameta feminino, onde vai haver a fecundação, tá? Então, é importante essa informação. Guardem ela, anotem, tá? Grifem aí. Tá, a gente tem a classificação das briófitas, tá? Quanto aos grupos, tá? Então, a gente vai ter o filo briófita, tá? Que são representadas principalmente pelos musgos, tá? Que tem em média 8.000 espécies, tá? A gente tem o filo hepatófita, tá? Que são as hepáticas, mais ou menos 6.000 espécies. E os filos antrocerófitas, tá? Que são os anthoceros. Então, esses indivíduos são classificações dentro do grupo de briófitas, tá? Que são, em média, 80 espécies. Então, aqui a gente tem os representantes, as briófitas, né? Que são os musgos. A gente tem as hepatófitas, tá? Que são essas aqui, a segunda. E a terceirinha, que é mais alongadinha, que a gente tem os anthoceros, tá? Então, as briófitas são bem simples, tá? E básicas, tá? Justamente porque elas não evoluíram muito e não têm muitas novidades evolutivas. Aqui a gente tem um pouco sobre a parte de produção de estrutura, né, de uma briófitas. Os musgos, eles apresentam rizoide, tá? Cauloide e filoide. Como eu falei para vocês, eles não vão possuir folhas propriamente dito, caule e raiz. Então, a gente tem outra derivação na biologia para caracterizar essas estruturas. Então, rizoide é como se fosse a raiz, tá? Cauloide, caule e filoide, folhas, tá? E esses indivíduos crescem em superfície, né, cobrindo o solo, ambientes rochosos. Então, a gente vai encontrar muito em superfícies perto, onde tem muitas rochas, a gente vai encontrar musgos. Então, em muro que é úmido, tem a presença de muita água, a gente vai ter aquela espécie de um lodinho, mas que ele é bem pequenininho, você consegue ver algumas estruturas como se fossem folhas. Então, ele é um pouco mais alto do que uma alga, tá? Outra coisa também é que eles são importantíssimos, tá? Porque eles evitam a erosão do solo, tá? Então, justamente como eles ficam nessas superfícies rochosas ou em solos, eles impedem que durante uma chuva aconteça a erosão do solo. Agora aqui a gente entra na estrutura do corpo de uma planta. A parte até aqui, o meio, a gente chama de gametófitos. Gametas, gametófitos, gametas. Então, é aqui que a gente vai ter a produção de gametas. A parte superior, né, da planta vai ser o esporófito, tá? Então, a gente vai ter a produção dos esporos. Esses esporos, quando a gente tem um ambiente favorável, que ele se espalha pelo ambiente, a gente tem perfeitamente, pode ter o desenvolvimento desses musgos, tá? Desses briófitas. Então, esses esporos vão facilitar a dispersão da espécie, tá? Então, a parte de cima a gente chama de esporófito. Esporófito porque produz os esporos, né? Que vão facilitar a disseminação das briófitas.
Essas cápsulas e esses esporos, eles são segurados por uma peça que a gente chama de haste, né? Que vai segurar essas cápsulas e dentro da cápsula a gente tem os esporos, beleza? Ciclo de vida das briófitas, tá? Ele é bem simples, a gente vai ver a alternância de geração que acontece na maior parte do grupo, de todos os grupos. O problema é que a gente tem alguma diferença de um grupo por outro. Tá, aqui a gente tem a germinação, que é a liberação, né, das cápsulas. Então as cápsulas elas se abrem, liberando os esporos. Lembrem que os esporos, né, eles têm o poder de germinação. Se eles têm o ambiente favorável, eles se fixam e aí a gente vai ter processo de fecundação, né, desses gametófitos, né, desses esporos. Então a gente tem gameta masculino e gameta feminino, tá? Que estão lá no ambiente. São células o quê? N, haploide. Beleza? Beleza. As duas têm o que a gente chama de anterídeo, né? Que vão ser essas estruturas dos gametas, tá? Então, esses anterídeos que ficam na parte superior, lá nos esporos, lá na cápsula, eles vão ser liberados, tá? Então, a gente vai ter a liberação desses gametas. O gameta masculino vai entrar, tá, no gametófito feminino, tá? Então, adentra o gametófito feminino, lá vai acontecer a fecundação, tá? É o que a gente chama de osfera, é a parte que está o gameta feminino. Então, gameta feminino a gente chama de osfera. Arquegônio a gente chama de gameta masculino, tá? Então, guardem esses nomezinhos. Então, lá na oosfera ocorre a fecundação, onde o gameta masculino se funde ao gameta feminino, tá? Houve a fecundação, a gente vai ter as divisões mitóticas, tá? Então, a gente vai ter a formação de um zigoto, tá? Com um embrião, que agora vai ser, deixou de ser uma célula N para ser dois N's diploide. Beleza, a gente tem a formação do gameta, tá? Agora aqui a gente vai ter mais sucessivas divisões, né? Para a gente ter a formação dos esporos, tá? Beleza, aqui a gente, depois que formou esses esporos estão aqui, ó, nessa parte de cima, que a gente chama de cápsula, tá? Então, dentro dessa cápsula, depois que o embrião já foi formado, o zigoto ou a fecundação, essa planta vai soltar uma espécie de haste que vai, quando maturado, a gente vai ter a formação dessa cápsula. Dentro dessa cápsula, a gente tem esses esporos, tá? Dentro desses esporos vão acontecer sucessivas meioses, tá? Então, desse zigoto, ele vai sofrer meiose e a gente vai ter a formação de muitos esporos, que agora são células N. Então, sempre vai haver essa alternância de geração, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber que é a importância ecológica desse grupo, tá? A gente vai ter que elas vão sustentar, né, algumas superfícies. Então, algumas espécies também vão auxiliar nessa questão de armazenamento de água, tá? Então, a gente vai ter a produção e a armazenamento de água, desculpa, então a gente vai ter bastante armazenamento de água. Então, esse é um processo evolutivo do grupo, né, que vai auxiliar, né, nesse processo. Outra coisa também, a gente vai ter a produção de biocombustível, tá? Só que muitas vezes esse biocombustível usado em excesso vai liberar CO2 na atmosfera, então vai facilitar o efeito estufa, tá? Então, por isso não são tão utilizados, tá?
Então, a gente vai ter, no processo reprodutivo das briófitas, a reprodução assexuada também, tá? Então, elas não fazem só alternância de geração, não fazem somente sexuada. Então, a reprodução assexuada, ela vai se dar por fragmentação ou gemulação. Então, a gente vai ter esses dois processos assexuados, tá? E a gente vai ter os processos sexuados, né? Que a gente viu que a gente tem aqui o arquegônio, tá? Que é o gameta masculino. E a gente tem a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Então, a gente tem, a gente chama também, só para vocês anotarem aí, a gente tem os anterozoides, tá? Que são mais especificamente os gametas masculinos, tá? Então, a osfera e é onde geralmente esses gametas ficam, tá? O gameta feminino. Gente, sobre as briófitas, basicamente é isso, tá? Então, espero que vocês aproveitem essa parte, principalmente introdutória, e a gente vai abrir um Zoom depois para falar um pouco mais sobre as briófitas, sobre o geral das plantas, e é isso aí. Obrigada por mais essa aula, e fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau.